Glória a Deus. Chegamos ao momento da ministração da poderosa palavra de Deus. E eu quero fazer uma leitura, se você puder, estiver aí com sua Bíblia, quiser acompanhar, no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Chegamos ao momento da palavra de Deus e Deus vai falar ao teu coração no dia de hoje. Talvez você esteja aí dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta. É através da palavra de Deus que você vai encontrar a resposta. No livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46 até o 52. A palavra de Deus nos diz assim, onde fala sobre o cego Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que Jesus te chama. E ele, o cego Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que te faça? O cego lhe disse: Mestre, eu quero que tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha que coisa linda esse versículo 52, que diz assim: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Jesus não apenas disse: Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te curou da cegueira. Vai que agora tu enxergas. Não, Jesus disse: Vai que a tua fé te salvou. E logo o cego enxergou e seguiu a Jesus pelo caminho. Presta atenção que o cego Bartimeu, ele não apenas foi curado da cegueira, ele foi salvo também. Então não foi só um milagre. Foram 2 milagres de início. Presta atenção. Quando a palavra de Deus diz que ele logo viu, é porque ele enxergou e seguiu a Jesus pelo caminho. Quer dizer, ele passou a seguir a Jesus. Ele passou a aceitar a Jesus. Ele passou a caminhar com Jesus e cada dia mais a seguir o que Jesus ensinara. E nós formulamos uma perguntinha assim: você está passando por um problema ou uma situação a qual você não consegue ver a solução? Talvez você chegou depois, né? Mas está escutando agora esta pergunta. E eu pergunto para você: será que você está passando por uma situação ou um problema a qual não consegue ver a solução? Olha, esse grande exemplo na Bíblia aqui, do cego de Jericó, nós trazemos para as nossas vidas e começamos a perceber que existem situações em nossas vidas a qual não conseguimos enxergar uma saída. O cego Bartimeu, de fato, literalmente, ele não enxergava
não enxergava com os olhos, quanto mais uma saída. Ele não via, quanto mais enxergar uma saída. E é o que acontece na vida de muita gente nos dias de hoje. Existem situações, problemas, coisas a qual não consegue enxergar uma saída. Algumas pessoas passam pela cegueira emocional, outras principalmente por uma cegueira espiritual também, sem saber muitas vezes o que fazer, para onde ir, como ir, qual direção deve seguir. Mas eu quero dizer para você no dia de hoje, quando encontramos a Jesus, os nossos olhos, eles são abertos. Quando encontramos a Jesus, encontramos a saída, encontramos a solução. Nós vemos aqui na Bíblia que a história de Bartimeu, ela fala um pouco de cada um de nós. Será que através dessa leitura você identificou algo em você? Eu vou aqui trazer detalhadamente essa história para você, como exemplos práticos de vida, a qual talvez você esteja passando por uma determinada situação de uma cegueira, seja ela física ou espiritual, por uma cegueira talvez emocional também, e não tem encontrado uma saída, não tem encontrado uma solução, por às vezes está com os olhos vendados e não tem percebido. Mas a história de Bartimeu, ela fala um pouco de cada um de nós. Como se este personagem, o cego de Jericó, ele representasse cada um de nós. E nos vemos dessa história também. Vamos aqui trazer alguns exemplos, talvez se você esteja passando por algum problema ou situação a qual você não encontra e não vê a solução. Vamos lá. Vamos ver aqui na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 10, a situação de Bartimeu. Presta atenção que a realidade de Bartimeu ela era muito difícil. A realidade do cego de Jericó era muito difícil. Mas esta realidade, ela nos traz grandes lições para as nossas vidas. Quando talvez a gente se sente nessa condição. Mas, irmão Sandro, como assim nesta condição? Presta atenção, vamos aqui trazer algumas características da situação a qual Bartimeu se encontrava. Presta atenção. A palavra de Deus diz que ele estava em Jericó. Jericó era um lugar marcado pela história do pecado e de inimigos do povo de Deus. Está lá em Josué 6:1. Porque a cidade ela chegou a ser amaldiçoada. E nós vemos que aqui na Bíblia, Jericó ela pode simbolizar a sua vida está em meio a perseguições, talvez está em meio ao pecado, talvez estando em um lugar difícil, assim como aquele cego Bartimeu se encontrava. Outra condição, vamos lá, se encontrava em Jericó, um lugar difícil, se encontrava cego. A palavra de Deus não diz, né, se ele era cego de nascença, se ele adquiriu aquela cegueira. Não se sabe se nasceu sem enxergar ou ficou cego, não se sabe. Mas possivelmente ele era cego de nascença. Embora naquele tempo havia muitas doenças devido à falta de condições de higiene, que talvez provocassem também a cegueira. Mas a gente vê aqui que ele estava em uma cidade amaldiçoada, uma cidade a qual o pecado reinava, uma cidade que estavam os inimigos de Deus, que se chamava Jericó. Ele era cego. A cegueira, nós vemos um grande significado de quando uma pessoa não visualiza uma alternativa ou uma saída para a situação que se encontra. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. A perguntinha foi para você. Será que você está passando por uma situação, um problema, a qual você não consegue ver a saída, não consegue encontrar a solução? É um grande exemplo da cegueira ali, daquele cego de Jericó. E a cegueira significa isso, não visualizar uma alternativa ou saída para a situação que talvez esteja se encontrando neste momento. Olha aí, primeira alternativa, estava em Jericó. Segundo, cegueira. Terceiro, ele era mendigo. O cego de Jericó também era mendigo.
Mas, irmão Sandro, por que o cego Bartimeu, ele era mendigo? Presta atenção, a palavra de Deus nos diz que ele estava mendigando porque talvez ali não havia apoio das pessoas. Não existia apoio para pessoas deficientes. Nós vemos aí a história do coxo, do tanque de Betesda, 38 anos esperando as águas se moverem. Toda vez alguém pulava à sua frente e recebia o milagre. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, através da palavra de Deus, é que quando Jesus chega, o milagre acontece independentemente do tempo. Seja dias, horas, meses ou anos ou décadas. Quando Jesus chega, o milagre acontece. O cego, ele não tinha condição de trabalhar porque não enxergava. O cego de Jericó, ele era discriminado pela sua família. E pode ter certeza, se estava mendigando era porque era pobre. Se estava ali pedindo como mendigo, certamente era pobre também. E trazemos um grande exemplo aqui para nossas vidas. Ao pedir esmolas, nós vemos uma grande representação, sabe de quê? De que está faltando alguma coisa, né? A falta do que é essencial para ter que se humilhar pedindo socorro. Ele estava sentado à beira do caminho, onde a palavra de Deus nos diz. A sua condição era estática, não havia o que fazer, estava acostumado e sujeito a ficar ali na estrada, à beira do caminho da cidade, onde as pessoas passavam e poderia vê-lo ali, poderiam dar alguma coisa, alguma moeda, algum alimento. Mas, irmão Sandro, por que ele não batia nas portas? Primeiramente, porque ele era cego, e naquela época havia uma tradição que não poderia receber cegos em suas casas. Está lá em 2 Samuel. Mas ele estava sentado à beira do caminho ali, mendigando, sem enxergar, só escutava. E quando a pessoa que trazemos como exemplo para a nossa vida está sentado, significa uma acomodação. Quando ficamos inertes, sem saber o que fazer. Talvez aquele cego estava ali acomodado, não conseguia enxergar mesmo. Estava à beira do caminho, ali naquele caminho passava todo que é tipo de gente. E ali ele pedindo esmolas, ele recebia algumas moedas. Por muitas vezes talvez era enganado, mas ali ele tinha o alimento que comer. Por vezes podia sentir fome, mas tinha sempre algo que alguém chegava e dava para ele comer e se alimentar. E estar assentado como grande exemplo para nossas vidas significa uma acomodação. Ele não procurava algo que pudesse fazer, mesmo com a sua dificuldade visual, sendo cego. Mesmo com esse empecilho físico em sua vida, estava acomodado à beira do caminho. Presta atenção que Bartimeu, ele nem entrava nem saía da cidade de Jericó. Ele ficava só ali à beira do caminho. Era um estado de indecisão que ele vivia na sua vida. Ficava só ali esperando alguém ajudar ele. Olha, quando falamos à beira do caminho, significa também sair de cima do muro, viu? Porque estar à beira do caminho nos traz uma lição que precisamos tomar uma decisão de sair de cima do muro. Uma grande decisão de sair de cima do muro. Eu estou em dúvida. Eu não sei. Será que vai ser? Existem vidas que vivem anos com uma dúvida em seu coração, sem saber o que fazer. E nem muito menos busca uma solução. Nem muito menos busca uma saída. Mas eu quero falar para você e pregar, através da palavra de Deus, sobre a verdadeira saída, sobre a verdadeira solução que você tem e pode buscar neste momento, que se chama Jesus de Nazaré. Você pode encontrar esta solução a partir do momento que você clamar ao seu nome. Você pode encontrar esta solução, assim como aquele cego Bartimeu encontrou, a partir do momento que você insistir,
Você vai encontrar esta solução a partir do momento que você sair dessa inércia, que você sair da beira do caminho, que você deixar de ser mendigo, que você deixar de só estar sentado e se levantar em direção a Jesus. Aleluia! Você já ouviu falar sobre o crente mendigo? Eita Jesus! O crente mendigo é aquele que só faz pedir. Só faz pedir, dá-se-vos-á nada. Até nas orações só faz pedir, mas não quer entregar nada para Jesus. Não quer fazer um sacrifício, não quer orar, não quer buscar. Quando ora é só para pedir. Quando bate na casa dos irmãos é para pedir. Quando vai para a igreja é para pedir. Ei, não é só o pastor que tem o poder de orar e o milagre acontecer, não. Você tem esse poder também de colocar o seu joelhinho no chão, sair dessa inércia que talvez esteja vivendo e clamar ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo que faz maravilhas e milagres acontecer. E você encontrar a solução para este seu problema. O que acontece é que muitas pessoas só sabem pedir e dizer: eu peço oração, eu peço oração, eu peço oração, mas não faz a sua parte diante de Deus de orar também, de buscar, de tomar uma atitude de encorajamento. Assim como aquele homem, ele não viu Jesus porque ele era cego, mas ele ouviu falar que Jesus passara por ali e começou a gritar mesmo sem saber por onde Jesus estava passando. Ele gritava insistentemente e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam à sua volta ali ficavam reclamando com ele, dizendo: ei, cala a boca, cego, para de gritar, menina, a gente não tá aguentando tu gritar aqui do meu lado não. Mas em momento algum ele se intimidou com o que falaram para ele. Ele insistiu. Mesmo sem enxergar, mesmo sem saber por onde Jesus estava passando, ele escutou saber que Jesus passara por ali e começou a insistir, a gritar. Talvez o chutaram, talvez o empurraram, talvez jogaram até pedra neles, posso imaginar. Mandando ele calar a boca, mas ele não se calou. Ele insistiu e começou a gritar mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Jesus, talvez seja você que esteja vivendo à beira do caminho aí. Talvez você esteja acomodado, assentado. Talvez seja você que esteja como mendigo, só faz pedir. Mas não toma uma atitude de enfrentar os problemas, não toma uma atitude de crer e acreditar que Deus vai realizar o teu milagre, que Deus vai trazer a solução para o teu problema. Talvez seja você que esteja cego também. Talvez seja você que esteja vivendo em Jericó. Oh, Jesus, tem misericórdia. Aleluia. Nós vemos aqui a situação de Bartimeu. Estava em Jericó. Uma cidade que foi marcada pelo pecado. Estava cego. Estava à beira do caminho. Estava mendigando. Estava sentado. Nem ia, nem vinha e nem tomava uma decisão em sua vida. Assim estava e se encontrava Bartimeu. Mas presta atenção aqui que eu quero falar agora sobre as atitudes de Bartimeu. Se talvez você esteja se sentindo assim como Bartimeu estava, você vai ver aqui através da poderosa palavra de Deus as atitudes de Bartimeu, trazendo como grande exemplo para a sua vida e para a minha vida também. Porque quando eu falo aqui, eu estou escutando primeiro do que você. E quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Eu recebendo daqui, você daí. As grandes atitudes de Bartimeu do versículo 47, 48 e 50. Presta atenção que os milagres na vida de Bartimeu foi marcado por algumas atitudes. Mas atitudes dele. Foi a atitude de Bartimeu. Vamos lá, vamos ver aqui algumas atitudes marcantes de Bartimeu. Primeiramente, o cego Bartimeu estava ali, mendigando. Ele ouviu o quê? Que Jesus ia passar. Primeira atitude marcante de Bartimeu, ele ouviu. Nós vemos aqui no livro de Lucas que o evangelista Lucas, ele narra o detalhe que Bartimeu, ele ouviu o barulho da multidão. A multidão passando ali por perto.
E ele perguntou a alguém que estava próximo ali o que é que estava acontecendo, e alguém o respondeu dizendo: é Jesus que está passando com uma grande multidão. Presta atenção que Deus está falando para o teu coração no dia de hoje. A primeira coisa que você precisa fazer é ouvir sobre Jesus. Sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A fé, ela vem pelo ouvir. E primeiro, Bartimeu ouviu. E a partir do momento que ele ouviu, ele acreditou. Ele teve fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Segundo Bartimeu, outra atitude de Bartimeu aqui, ele clamou. Olha, Bartimeu, ele era cego. Mas ele tinha força para gritar, ele falava, ele ouvia. Por isso, no meio daquele barulho, daquela multidão toda, ele ficou gritando ao Senhor. Ele ficou chamando pelo nome profético, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Presta atenção que Bartimeu, ele clamou. E ele clamou por várias vezes. Vieram vários levantes contra ele, mandando ele se calar, mas ele não se calou. Bartimeu clamou dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim? Tem misericórdia de mim? Ô irmão Sandro Técio, eu não estou entendendo. Você vai entender agora o que Deus vai falar para o teu coração. Presta atenção. Quando Bartimeu estava clamando aqui, nós trazemos como grande exemplo o grande clamor. A oração. E a oração é a forma de nós, eu e você, conversarmos com Deus, de apresentarmos os nossos pedidos. Eu tenho certeza que você tem um pedido no seu coração, não tem? Eu tenho certeza que você tem algo que você quer apresentar a Deus. E eu quero dizer que Jesus, ele tem sim compaixão e misericórdia de cada um de nós, como teve daquele cego. Olha, se você prestar atenção, a palavra compaixão, ela significa paixão junto à misericórdia. É sentir a miséria do próximo, talvez a dificuldade do próximo com o coração. Não é sentir pena. Olha, sentir pena é diferente de sentir compaixão. Sentir pena é ficar coitadinho e não fazer nada. Compaixão é você bem prático. É sentir pena e fazer algo. Pronto. É a compaixão. É o exemplo mais prático que eu posso dizer aqui. É você ver a situação de fragilidade e agir com o coração. Isso é compaixão. E era assim que Jesus agia. Isso significa que Jesus sabe o que sentimos e compartilha a nossa dor. Olha aqui as atitudes marcantes de Bartimeu. Primeiro, ele ouviu, não foi? Ouviu que Jesus ia passar. Segundo, ele clamou. Terceiro, Bartimeu perseverou. Olha aí, são atitudes que devemos trazer como exemplo para nossas vidas. As pessoas mandavam Bartimeu fazer o quê? Cala tua boca, ceguinho. Cala tua boca, para de gritar. O seu barulho está incomodando, Bartimeu. O seu barulho está me incomodando. Mas Bartimeu, ele gritava insistentemente. E ele gritava sem parar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que eu posso aprender com isso? Nós podemos aprender que quando nós temos os sonhos, temos que ser perseverantes. Temos que ser insistentes. Quando temos os sonhos, precisamos lutar até conseguir e nunca desistir. Sabe por quê? Porque Deus, ele vê na hora certa e vai atender o teu pedido de clamor, o teu pedido de socorro, assim como o Senhor escutou o grito do cego Bartimeu e mandou-o chamar. Veja mais dois belos exemplos aqui da atitude de Bartimeu. Ele deixou a capa e se levantou. Meu Deus do céu, nessa simples história, pequena história aqui, nós tiramos grandes exemplos para nossas vidas. Primeiro ele ouviu, clamou, perseverou, tirou a capa e se levantou. Mas vamos falar aqui sobre tirar a capa no versículo 50. Bartimeu, como cego, como mendigo, à beira do caminho, o local que talvez ali ele vivia ali, talvez ali seria a casa dele, ali onde ele dormia e acordava.
A capa que Bartimeu soltou e largou, jogou fora para ir diante a Jesus, era tudo que ele tinha. A capa de Bartimeu era tudo aquilo que ele tinha, servia como cobertor para se proteger do frio, se proteger do sol, se proteger das noites escuras. Presta atenção que quando a Bíblia diz que Bartimeu largou a capa, ele jogou fora tudo aquilo que ele tinha para correr atrás do seu milagre. A palavra de Deus diz que ele soltou a sua capa, ele abandonou a situação e abandonou o seu passado também. Era tudo que Bartimeu tinha ali para se abrigar, para se esconder, para se proteger. Mas quando Jesus disse, chama o cego Bartimeu, esse que está gritando aí, manda chamar ele. Quando chegaram para ele, disse, Bartimeu, levanta, Jesus te chama. Ele não pensou duas vezes, não. Ele não pensou na situação que estava. Ele não parou para pensar se talvez eu me levantar e ficar curado, ninguém vai mais me dar comida, ninguém vai cuidar mais de mim, eu não vou receber mais esmolas. Ele não pensou duas vezes, se levantou e soltou uma capa e correu em direção a Jesus. Aleluia. Ele levantou. Olha, no versículo 50 diz que Bartimeu saiu de sua inércia na beira do caminho e tomou uma decisão de ir até Jesus. Presta atenção que como é que pode um cego se levantar, soltar a sua capa e correr diante de Jesus? Como é que pode? Como é que pode? Ei, meu irmão, minha irmã, isso é uma atitude de fé. Essa atitude que Bartimeu tomou, uma atitude de fé. Se levantou, saiu da sua inércia, largou a sua capa e correu diante para Jesus. Mas como é que ele correu se ele não conseguia enxergar? Eu não sei se caiu, se tropeçou, se bateu com a cara no chão, só sei que ele chegou diante de Jesus. Foi uma grande atitude de fé do cego Bartimeu. E como exemplo para nossas vidas, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que é preciso se levantar para ver Deus agir na sua vida. Primeiro é necessário crer, para então ver. Eu sempre falo e repito aqui, né? Se creres, a palavra de Deus que Deus, se creres verás a glória de Deus. Mas eu digo assim, se você crer, você vai ver o milagre na sua vida. Mas se você só quer ver e não crer, você vai ver o milagre na vida das pessoas. Você só vai ver o milagre na vida dos outros. Talvez seja você que diz assim, aconteceu um milagre na vida de Cicraninha, aconteceu um milagre na vida do vizinho, aconteceu um milagre na vida da irmã, mas na minha não acontece. É porque talvez você só está querendo ver, não está crendo como deveria crer. Presta atenção que Bartimeu, ele saiu da beira do caminho, ele tomou uma decisão de crer e ir até Jesus. Ele não quis saber se não estava enxergando, se não estava, ele foi diante a Jesus, foi uma atitude de fé do cego Bartimeu. Então é preciso se levantar para ver Deus agir na sua vida. É necessário crer para ver. Deus tem portas abertas para nós. Deus, ele tem porta aberta para você, mas precisa dar o primeiro passo. É preciso você dar o primeiro passo para que você encontre a solução para este problema. É preciso você tomar uma iniciativa de coragem para encontrar a solução para esta situação. Porque o meu Deus, que é o teu Deus, ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que cura enfermidades. Ele é um Deus que quebra coração de pedra, que quebra orgulho, que traz de volta aquilo que está perdido. Mas você precisa tomar uma decisão de fé diante de Deus. Talvez tenha algo que esteja atrapalhando, mas a partir de hoje eu creio que Deus está falando ao teu coração que você vai tornar tudo novo em sua vida. Como assim, irmão Sandro Técio? Eu que vou tornar tudo novo? É, porque Deus tem preparado tudo novo para você. Mas algumas mudanças precisam ser feitas aí. E essa decisão só você pode tomar. Presta atenção que o Bartimeu, ele tomou algumas decisões em sua vida. Ele tomou a iniciativa. Ele agiu por fé, colocou a sua ação. A fé em ação, Imagina se ele ficasse sentado só esperando lá.
Não, vou nada. Jesus que vem aqui. É assim não. Talvez sejam pessoas que estão dizendo assim, eu estou esperando Deus trabalhar. Ei, se ficar aí sentado à beira do caminho, cego, só esperando Deus trabalhar. E você está fazendo o quê? Vai fazer o quê? Daqui para frente, quais atitudes que você vai tomar? Vai se levantar? Vai sair dessa preguiça, dessa apatia, dessa inércia? Se levanta! Porque Deus tem algo profundo contigo. Levante-se daí, porque grandes coisas o Senhor preparou para a tua vida. E será através da tua vida que milagres acontecerão. Aleluia! Aleluia, Jesus. Tome uma atitude na presença de Jesus. Tome uma atitude. Tome uma atitude na presença de Jesus. Porque grandes coisas Ele quer fazer na tua vida e através da tua vida. Mas preste atenção que eu quero também falar o que Jesus fez. Nós vemos que ali em Jericó, muitas multidões já haviam passado por aquele lugar. Talvez muitos pregadores também já passou por ali. Mas vejamos que aquele dia foi diferente. Porque Jesus fez o que ninguém nunca tinha feito naquele lugar. Olha aqui o que Jesus fez com Bartimeu. Jesus primeiramente ele parou, né? Estava passando por ali, Jesus parou. Ele parou em meio à multidão que provavelmente também tinha parado quando Jesus parou. Talvez ali todos tivessem estranhado o que estaria acontecendo, né? O que estava acontecendo, não sei. O que o Senhor está falando no meu coração para te dizer no dia de hoje, que não importa a multidão, não importa o tumulto da multidão, quando você está sofrendo, Jesus ele para os céus e a terra para te atender e também cessar todo o sofrimento da tua vida. Olha que coisa linda. Jesus parou tudo naquele momento para atender o cego Bartimeu. E não vai ser diferente, não é diferente com você. Não importa a multidão que esteja aí ao teu lado, ao teu redor. Não importa o quanto você está sofrendo. Jesus ele te ama tanto que ele para tudo, se possível os céus e a terra para te atender. E cessar todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa angústia, trazendo a solução para este teu problema, você crê? Foi assim que Jesus fez com aquele cego Bartimeu. E não é diferente com você. Primeiramente ele parou. Segundo, presta atenção, Jesus chamou. No versículo 49, nós vemos que Jesus, ele ouviu o quê? Os gritos. Ele ouviu os gritos do cego Bartimeu. Imagina se Bartimeu não tivesse gritado. Imagina aí, se o cego Bartimeu não estivesse clamando ao nome de Jesus. Jesus não teria ouvido. Mas no versículo 49 diz que Jesus ouviu os gritos de Bartimeu e mandou chamar. Presta atenção que as mesmas pessoas que mandaram Bartimeu calar sua boca, porque ele estava gritando demais e incomodando, foram as mesmas pessoas que foram entregar o recado de Jesus. E disseram assim para Bartimeu: Bartimeu, o mestre te chama, tem bom ânimo, levanta porque ele, Jesus, está te chamando. Aleluia! Primeiramente Jesus parou, segundo Jesus chamou. Isso quer dizer que em meio a todas as lutas, em meio a todos os problemas, ninguém te vê, mas Jesus manda te chamar e manda te avisar que chegou a tua vez. E presta atenção que Jesus chama pelo nome, sabe por quê? Porque Ele nos conhece. Deus, Ele te chama pelo teu nome porque Ele te conhece. Ele sabe a tua dor, sabe as tuas fraquezas, sabe as tuas angústias, sabe os teus pensamentos, sabe o que está se passando dentro da tua vida, da tua cabecinha, na tua família, onde você está, as dificuldades que você vem enfrentando, Deus sabe.
E pode ter certeza que Ele quer trazer solução e cura para este lugar. Mas isso vai depender de você, meu irmão, de você, minha irmã, vai depender de cada um de nós. Deus, Ele nos chama pelo nome porque nos conhece. Então creia que em meio a todo este problema, em todas as lutas, quando ninguém te vê, Jesus manda te avisar. Manda te chamar e avisa que chegou a tua vez. Aleluia. Jesus chamou. Jesus chamou. Terceiro, Jesus perguntou. Olha no versículo 51 aqui que a pergunta de Jesus era clássica. É, uma pergunta clássica, né? Mas Jesus, ele perguntava para ouvir da própria pessoa o que realmente ela queria. O que realmente ela precisaria. No versículo 51, Jesus perguntou ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Presta atenção que foi a oportunidade de Bartimeu pedir para Jesus para voltar a enxergar. Olha, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele sabe de tudo aquilo que eu e você necessita. Jesus sabe de tudo que precisamos. Mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da sua boca para ouvir o teu clamor, ouvir o teu pedido e atender com muito amor. Ah, mas se Jesus sabe do meu íntimo, dos meus pensamentos, do meu coração, por que Ele não age? Por que você quer que Deus haja, mas você não quer agir? Você tem que clamar com sua própria boca, com seu coração sincero, para que se torne afetivo, para que Ele ouça dos céus, atenda ao teu clamor, escuta seu pedido e haja com amor sobre a sua vida. Jesus perguntou ao cego, né? Parece até estranho, o que é que quer que eu te faça? Mas não, é porque Jesus, ele queria ouvir da boca de Bartimeu, o que é que ele queria? Como eu falei aqui, talvez se Bartimeu fizesse uma reflexão na sua vida e pensasse, se eu enxergar, ninguém vai me ajudar mais. Se eu voltar a enxergar, ninguém vai mandar mais dinheiro. Se eu voltar a enxergar, ninguém vai me dar mais esmola. Se eu voltar a enxergar, ninguém vai me dar mais comida. Mas não. Quando a gente fala assim de largar a capa, é largar o passado. Ele não se preocupou com as consequências, ele não teve medo da mudança, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus e que operaria um grande milagre através da sua fé. Aleluia! E quando Jesus perguntou, ele disse, eu quero voltar a enxergar. E nós vemos aqui, no versículo 52, que não só houve a cura da cegueira, mas houve salvação na vida de Bartimeu. A declaração de Jesus para Bartimeu, sabe qual foi? Disse assim, Bartimeu, vai, que a tua fé te salvou. Não disse a tua fé te curou. Primeiro disse assim, a tua fé te salvou. Se você ver aí no versículo 52, diz assim, Jesus disse, a tua fé te salvou. Depois que ele enxergou. Que coisa linda, né? Quando Jesus opera é assim. Às vezes a gente pede uma coisa. Deus, ele vai muito mais além do que aquilo que nós pedimos. Deus, ele vai muito mais além do que aquilo que você precisa ou necessita. Deus, ele vai fazer muito mais do que aquilo, meu irmão, minha irmã, do que aquilo que você tem pedido aí em tuas orações. Deus, ele quer fazer muito mais do que aquilo que você precisa, ou talvez até deseja ou sonha. A declaração de Jesus para Bartimeu foi que a fé dele salvou. Muito mais do que apenas uma cura. Jesus salvou a vida de Bartimeu. Em Efésios 2, 8 e 9, nós vemos que, através da fé, nós somos salvos pela graça de Deus. Essa é a maior de todas as bênçãos. Quando eu digo assim, o maior milagre que eu recebi em minha vida foi a salvação. Foi o primeiro maior milagre. O segundo maior milagre, a libertação das drogas. Eu sempre falo isso. Então, eu não vivo só de um milagre, são de milagres que Deus já operou, está operando e vai operar muito mais. Não é diferente na sua vida também. Eu creio que você já vivenciou
milagres de Deus em sua vida. Mas tenha certeza de uma coisa, que grandes milagres Ele ainda tem preparado para você. E Ele quer realizar. Assim como o cego Bartimeu achava que talvez só ia ser curado da cegueira. Mas não, o Senhor Jesus disse, a tua fé te salvou. Depois que ele veio a enxergar, o Senhor Jesus entrou com salvação e o curou. Através da fé somos salvos pela graça. No mesmo versículo 52 fala que o curou. Conforme o perdido de Bartimeu, ele foi curado por Jesus e passou a enxergar. Melhor ainda que a primeira visão que teve foi contemplar, sabe o quê? O rosto de Jesus. Um homem que não enxergava. A primeira visão que teve, olhar Jesus, olhando para si próprio, trazendo grandes milagres para a sua vida. Porque não foi só um milagre. Se adiantarmos a história aqui, foram outros milagres também, outros estudiosos que nos contam grandes outros milagres, mas os maiores milagres, a salvação e a cura da cegueira no cego Bartimeu. Presta atenção que quando Jesus ele entra com cura e salvação na vida de alguém, ele tira todo o mal, ele arranca tudo aquilo que não presta. Ele restaura a saúde física, ele restaura a saúde emocional, ele restaura a saúde espiritual. Talvez você já teve essa experiência com Deus, mas eu creio que tem gente que está me escutando aqui agora que precisa ter esta experiência com Deus. Ei, Deus não só quer te abençoar e te curar dessa enfermidade, não. Ele quer entrar com salvação na tua vida, Ele quer entrar com salvação na tua casa, Ele quer entrar com salvação na tua família, Ele quer entrar com cura, libertação e salvação diante aos teus. Aleluia. Se você está passando por um problema ou situação a qual não enxerga e não vê a solução, eu quero dizer para você, Jesus é a solução que você precisa. Jesus é a solução. É você mesmo que você precisa. Ah, irmão Sandrinho, eu estou passando por uma situação muito difícil. Eu estou afastado. Meu Deus do céu. Já aconteceu de muitas pessoas mandarem um áudio aqui e dizer: eu sou feliz porque eu escuto a Novas de Paz, eu vejo Deus puro através da Novas de Paz, mas eu estou passando por uma provação tremenda, irmão Sandrinho, ore por mim porque eu estou afastada, eu estou afastado. Ô Jesus, está faltando o quê para voltar para Jesus? Está faltando o quê? Jesus é a solução que você precisa. Ele te diz: vinde a mim como estás, que pode ter certeza que não vai permanecer desse jeito. Então, através desta linda mensagem, dessa linda história do cego Bartimeu, eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha amada irmã, que está passando por uma situação difícil, talvez uma cegueira espiritual, Jesus é a solução que você precisa. Você tem procurado a solução em tudo, mas não tem encontrado. Mas o Senhor marcou um encontro com você aqui na Novas de Paz, para te dizer que Ele é a solução que você precisa. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Guarda essa palavra no seu coração e sê tu uma bênção para a glória de Deus.